Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Lucas, capítulo número 14. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo preparado. Lucas, capítulo 14, versículos 16 e 17. Coisas maravilhosas que vão te deixar fora do céu. Acredite ou não, muitas pessoas de bem que estão envolvidas em realizar coisas maravilhosas não irão para o céu. Pior que isso, muitos que se consideram cristãos e estão convencidos de que irão para o céu ficarão de fora, mesmo não estando elas envolvidas em pecados grosseiros ou em qualquer coisa do tipo errado. Os cristãos, a respeito dos quais eu falo, não usam drogas nem álcool, não se entregam à pornografia ou à perversão sexual, não estão entre aqueles que são corruptos ou vis. Na verdade, não pode encontrar muitos deles na igreja, nos domingos pela manhã. E eles gastam a maior parte do seu tempo livre com os amigos e a família, desfrutando de coisas agradáveis. São pessoas de família e com valores familiares. Tendo dito isso, desejo fazer uma declaração ainda mais ousada que poderá ofender alguns. Contudo, eu faço com interesse amoroso por aqueles da Igreja de Jesus Cristo, que não enxergam que estão caminhando em direção ao desastre. Alguns correm o perigo de perderem suas próprias almas, apesar de se assentar na igreja. Pode parecer um paradoxo, mas desejo provar isto a você com as Escrituras. Se você deseja levar a sério uma mensagem que venha proveniente do Espírito Santo. O ponto é o seguinte: alguns crentes ficarão de fora do céu, não devido às coisas que fizeram, mas porque ficaram tão preocupadas em realizar coisas boas, maravilhosas e legítimas, que negligenciaram aquelas que realmente contam, as coisas eternas. O zelo pelas coisas boas do mundo pôs de lado as coisas de Deus. Estas pessoas ficam tão ocupadas com cada detalhe do dia a dia que literalmente não têm tempo para as coisas mais profundas da vida espiritual. E elas estão dando o seu suor para construir os seus negócios, fazer progredir as suas carreiras, sustentar suas famílias, mas o alvo de seu interesse ficou completamente desarranjado. A Bíblia em Mateus capítulo 6, 33 nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas são palavras do próprio Cristo e não são uma sugestão, mas um mandamento. Jesus quer dizer que se vocês buscarem em primeiro lugar o Senhor, Ele vai tomar conta de todas as coisas pelos quais têm trabalhado duro: carreira, negócios, família, mas vocês precisam fazer dele a sua prioridade número um. O apóstolo Paulo acrescenta em Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3: Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai, tradução em grego, significa concentre a sua atenção ou interesse nas coisas que são de cima. Em outras palavras, leve a sua concentração, semelhante ao aço e ao concreto, a ser direcionada às coisas de Deus. Torne-a inabalável, imbatível,
Entenda, por favor, Deus nunca pediu que todos nós vendêssemos as nossas casas, nossas terras e propriedades. Nunca disse que precisamos deixar os nossos empregos e nos tornarmos monges, passando a nos dedicar inteiramente à meditação e ao estudo da Bíblia. Jesus disse isso sim, mas para um único homem apenas, porque as posições deste homem haviam se tornado seus ídolos. Deus não mandou desistir da família, da esposa e dos filhos para entrar no ministério. O Senhor não se dedica a destruir famílias e casamentos. Deus deseja e Deus jamais lhe pedirá que faça algo desse tipo. Mas ele insiste em ser o centro de sua vida, em torno do qual tudo mais gira. Ele exige que os seus interesses, a sua igreja e as suas coisas tenham prioridade. É necessário que ele seja o centro. A maior indignidade que qualquer cristão pode cometer contra o Senhor é deixá-lo em uma posição secundária. E isto é um tapa na face de Deus. Você pode achar que não é culpado de tamanha afronta contra ele, mas como você prioriza o seu tempo? Por exemplo, quantas vezes você faltou à igreja em benefício dos seus negócios? Nessas ocasiões, os seus clientes ficaram aguardando? Foi Deus que foi posto em primeiro lugar acima dos seus interesses? Compreendo que você não pode evitar faltar à igreja se você tem um trabalho que lhe impede de frequentar. Se for, por exemplo, uma enfermeira ou um trabalhador noturno, mas estou falando de pessoas que podem escolher. Aquelas que dirigem seu próprio negócio, por exemplo, e que optaram por trabalhar em vez de frequentar a casa de Deus. A Bíblia adverte em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Este é o mandamento do Senhor. Porém, qual é a prioridade de sua vida? Quem fica esperando? Os seus negócios ou o Senhor? Se não guardarmos estes mandamentos, enfrentaremos consequências horríveis. Na verdade, eu não sabia que Jesus havia dado tantos avisos a respeito deste assunto. Desejo lhe mostrar 3 passagens em particular. Primeiro, em Lucas capítulo 17, dos versículos 26 a 30. Atente para o que Jesus diz a respeito dos dias de Noé e de Ló. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Preste atenção às coisas que as pessoas faziam naquele tempo. Sabemos que havia violência tal como o mundo nunca tinha visto. Junta a imoralidade, a grosseria, tal como a sodomia e o homossexualismo. Mas Jesus não fala de nenhuma destas coisas. Aqui ele também não menciona alcoolismo ou perversões. Em vez disso, veja com cuidado o que ele disse que as pessoas estavam fazendo imediatamente antes de a condenação cair sobre elas: comendo, bebendo, casando-se, noivando, comprando, vendendo, plantando, construindo. Não há nenhum pecado nesta lista. Todas estas coisas são boas, legítimas,
Em verdade, tudo que Jesus relaciona aqui é recomendado na palavra de Deus para aqueles que desejam ser fiéis no cultivo da família e do Senhor. O casamento, por exemplo, Paulo diz: mas se te casares, com isso não pecas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28. Em outro lugar, as Escrituras dizem: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Além disso, em Provérbios 31 nos diz: a esposa virtuosa examina uma propriedade e adquire-a, planta como uma vinha com as rendas do seu trabalho. Provérbios 31, 16. Desde os tempos de Josué, quando Israel mudou para a terra prometida, Deus levou as pessoas a plantar nos campos e a construir edifícios para a sua glória. Não há absolutamente nada errado nessas atividades. Por que então que Jesus se concentra apenas nas coisas boas e legítimas que as pessoas faziam nos dias anteriores ao julgamento? É porque ele está focando naquilo que é vital. Ele está nos alertando quanto à nossa total desatenção à sua palavra, ao nos tornarmos completamente absorvidos por nossos próprios interesses. A pregação de Noé se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios. Em culpa é o estilo de vida. Não posso até escrever livros e pregar mensagens a respeito do julgamento vindouro. Porém, com exceção de um pequeno remanescente de crentes, poucos ouvem e guardam essas palavras. A massa de cristãos não se interessa por quê? É porque estão envolvidos em seus próprios planos para casamento, filhos, lar, trabalho, carreira, não têm tempo para ouvir mensagens a respeito da vinda do Senhor. Em Lucas 17, versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus está prevenindo e sucederá o mesmo com a última geração. Estarão tão ocupados, tão envolvidos e com seus próprios interesses que deixaram de lado os meus interesses. Tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos de que estão destinados para o céu. Porém, semana após semana, negligenciam a Deus, negligenciam a casa de Deus, a palavra de Deus, a oração e a adoração. Em Jeremias capítulo 2, dos versículos 31 a 35, diz: o meu povo jamais tornaremos a ti. O meu povo se esqueceu de mim por dias. Em conta ainda dizes, estou inocente. Estas pessoas podem estar fazendo as coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de suas vidas. Se ele fosse, não colocariam de lado, eles achariam tempo para ficar com ele. Jeremias respondeu o povo pelo mudar leviano dos seus caminhos. Jeremias os repreende, conforme o versículo 33 que diz: por que te desvias tanto mudando o teu caminho? Também o Egito será envergonhada, como foste envergonhada na Assíria. Todos estavam se mexendo, fazendo coisas boas, ocupando-se de obras legítimas, até mesmo religiosas. Porém, estavam negligenciando a Deus. Não tinham tempo para buscar o Senhor. Não tinham tempo para se assentar aos pés e aprender. O mesmo acontece hoje em todo o corpo de Cristo. Podes ficar tão ocupado com Deus que não há tempo para buscá-lo. Muitos não conseguem se assentar e guardar a sua palavra, porque estão constantemente mudando levianamente os seus caminhos. Assim será quando Jesus falou de sua volta.
porque ele não fala sobre índice de criminalidade, porque não se referiu à imoralidade de hoje, ele nada disse a respeito de pandemia, de drogas, de nossas prisões superlotadas, dos nossos pecados. Não, ele disse apenas assim: como foi naqueles dias, as pessoas estarão comprando, vendendo, comendo, casando-se, preocupando-se com coisas boas, e elas ficarão tão ocupadas que negligenciariam suas próprias almas. Vejo mentalmente o rosto de muitas pessoas que não frequentam mais a igreja. Atualmente, eu já não vejo muito dos seus rostos na igreja. Pouco a pouco os vejo se desviando de volta para o materialismo. Hoje estão sendo consumidas pelo trabalho, pela carreira ou pelos negócios. Muitos frequentam igrejas que possuem reuniões apenas 1 hora, somente aos domingos, e com um pequeno sermão de 20 minutos que não tem persuasão. Muitas pessoas lhe disseram: Senhor, tu salvastes a minha vida do inferno. Nunca te deixarei. Mas agora elas não lhe concedem nenhum instante do seu dia. Dão a Jesus uma aceitação parcial. Pode-se dizer: tenho de ganhar a minha vida. O Senhor compreende? Não, não é assim. Ele jamais compreenderá, nem jamais aceitará o fato de o colocarmos em segundo plano, em relação a alguém ou a alguma coisa. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito, para que em todas as coisas ter a primazia, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18. Em grego, a palavra primazia significa primeiro lugar. É necessário que Jesus tenha prioridade. Reflita sobre essa parábola de Jesus que está registrada em Lucas capítulo 14, dos versículos 16 a 24. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui todos os povos, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Esta parábola é importante, porque Jesus é o homem que está dando a grande festa. A festa a respeito da qual se fala aqui, o Evangelho, e a mesa preparada é a cruz. O convite de Jesus é para todos nós. Vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Em poucas palavras, o nosso Senhor nos convida a ter intimidade com Ele. Somos exortados a chegar à sua presença para cear com Ele, para conhecê-lo, para usufruir da sua companhia. Ele diz: venha e encontre uma mesa preparada para você. Tudo já está pronto. Você encontrará plena satisfação em mim. Na realidade, Jesus já concluiu tudo que é necessário para nos dar total satisfação nesta vida.
Todo o nosso desejo ardente, tudo que tem a ver com santidade e piedade está contido nele. Seu divino poder nos tem sido doado. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. A mesa foi preparada e está pronta. Porém, a parábola diz que quando chegou a hora do jantar e a mesa estava servida, ninguém compareceu. O servo olhava à rua, mas não chegava nenhuma pessoa. E o Senhor tinha esperança de que os seus convidados iriam parar tudo para chegarem cedo, com expectativa, antecipando a comunhão com grande alegria, mas ninguém veio. Eu lhe pergunto, como sentir-se-ia você se preparasse uma refeição maravilhosa e convidasse pessoas que confirmassem que estariam lá, mas quando tudo estava confirmado na mesa, ninguém aparecesse? Será que você não entenderia isto como sendo uma rejeição total? Significando que os seus convidados não tinham interesse em você? O Senhor decidiu enviar um servo para lembrar os seus convidados que já estava tudo pronto. Era o último convite. A ceia está pronta. Por que você não veio? Mas as Escrituras referem todos, um a um, começaram a excusar-se ou dar desculpa. Em Lucas 14:18, os convidaram, se excusaram, porque estavam preocupados com os seus negócios imobiliários. Comprei um campo, é preciso vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Este homem provavelmente era um negociante de terra que havia comprado a terra sem haver, ou talvez ele simplesmente quisesse o terreno sobre a qual construir uma casa para sua família. Ora, não é pecado especular com terras, nem é possuir uma casa. Ambas as coisas são boas, legítimas. Afinal de contas, antes de cair em julgamento sobre Judá, Elias quis adquirir um pedaço de terra devido a uma revelação que havia recebido. Mas o ponto aqui não é a compra da terra. O ponto aqui é o seguinte: este homem não havia concentrado, esse homem havia se concentrado na coisa errada. Concentrou-se nos seus interesses, em seus negócios ou nos negócios da família e colocou de lado o convite para privar a prioridade com o Senhor. Disse depois eu cuido. Vou primeiro resolver os meus interesses, mas o fato é que aquela terra não iria sair de lá. Ele poderia ter ido no dia seguinte. O segundo convidado negociava gado. Disse ao servo: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. Este homem talvez fosse do ramo da pecuária. Parece que ele havia visto os 10 boi antes de adquiri-los e provavelmente estavam bem na ocasião. Mas agora ele precisava testá-los para confirmar se havia feito um bom negócio. Não existe pecado no que este homem fez. Testar os bois era coisa legítima a ser feita e até de responsabilidade. Abraão e Jó, sem dúvida, fizeram a mesma coisa, muitas vezes sendo ricos em gado. Este homem está apenas fazendo o que a palavra de Deus recomenda a qualquer negociante sério. Mas outra vez, o ponto não é este. Onde estava o pecado deste homem? Ele agia como se dirigir-se ao curral para ver o gado fosse mais importante do que dirigir-se à igreja. Os bois poderiam ser testados no dia seguinte, mas ele não queria deixá-los esperando. Em vez disto, ele fez com que o Senhor esperasse. O último convidado disse: casei-me e por isso não posso ir. Bem, nada poderia ser mais ilegítimo do que casar-se. A Bíblia diz que o homem que acha uma esposa achou bem. Provérbios 22:38. Mais uma vez, o problema não é se casar. Este homem pecou ao colocar a sua família em primeiro lugar.
O Senhor diz: a devoção à família é boa, a seu tempo, no lugar certo, mas não ela tomar o meu lugar. Mas buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 36. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz. Amém e amém.